Bom, boa tarde, gente. Vamos dar início à palestra do dia de hoje. Capítulo 5, o item 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter nestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro, sim. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus, e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que, por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sobre o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Esse é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um trechinho pequeno que
que é um evangelho no lar para crianças de 8 a 80 anos. Ele seria como o resumo desse capítulo 5. Submissão a Deus. Aqueles que aceitam o seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos. Podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Me desculpa, mas tirar da página aqui não era esse. É o 40, item 40. Somente Deus deve decidir. Ajudai-vos uns aos outros, sempre em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém. Por intermédio do amor e da abnegação, podemos modificar os rumos dos testemunhos pelos quais todos necessitamos passar na terra. Mas nunca, em momento algum, devemos pôr fim a eles pela própria vontade. Deus sabe mais do que ninguém o ritmo em que devem prosseguir até serem extintos. Assim como o Pai oferece à humanidade a medicina para a cura das enfermidades, dá também ao homem sofredor meios de atenuar o seu padecimento, pelo esforço da busca do remédio para suas provas. São muitos os instrumentos colocados à disposição do homem no combate a aflições, desde o conforto moral, o amparo material, os conselhos e até mesmo os exemplos. São todos capazes de levá-lo ao reerguimento. Todo espírita deve, pela sua fé vivenciada na razão, compreender a extensão infinita da bondade de Deus e não julgar precipitadamente se uma prova está chegando ou não ao fim. Para aqueles de visão materialista, seria atitude piedosa o desligamento dos aparelhos que mantêm a vida do doente. Quantos moribundos retornam à vida após chegarem à beira do túmulo? Somente Deus, nosso Pai Criador, tem o direito de cortar ou prolongar a vida, segundo o que julgar a respeito. Há casos, porém, em que o homem verdadeiramente abnegado vai ao encontro da morte, doando-se ao semelhante ou à pátria, sem que haja intenção premeditada de morrer. Essa semana eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, ela está no YouTube. Se alguém quiser assistir, ela é muito interessante. A Aninha sabe lá o nome. Na qual ele dizia, e provando cientificamente, a interligação entre todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. A mesma água que bebemos, o mesmo ar que respiramos, a mesma comida que comemos, eles também absorvem. Talvez alguns de uma forma transformada, modificada. Isso falando grosseiramente, mas na palestra ele demonstra com mais propriedade e vai a fundo no assunto, provando cientificamente, falando física e quimicamente. Portanto, se eu estou em paz, se eu irradio luz, alegria, todos ao meu redor se beneficiam. Quem é que, passando no ônibus, de repente vê alguém na calçada com um sorrisão, e aquele sorriso do nada, não sabe nem do que a pessoa está rindo, contagia a gente passa, né? Então, todos ao meu redor se beneficiam. Se eu estou triste, cabisbaixo, carregado negativamente, também quem se sintonizar comigo compartilhará da minha energia. Lembrando que isso não depende de sorte ou azar, e sim de sintonia, tal qual no rádio se escolhe os tipos de música que queiramos ouvir.
Lembremos sempre do Mestre Jesus, que nos disse: orai e vigiai. Vigiai a nós mesmos, para que estejamos sempre em paz. Assim, nós o ajudaremos na tarefa de pastorear suas ovelhas. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez, nossa Mãe Maria Santíssima, a oportunidade de abrir sua casa, para que possamos aprimorar nossos conhecimentos e assim deixar de errar menos no dia seguinte. Que ela nos abençoe, nos proteja e nos dê um bom entendimento de tudo aquilo que é dito aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, apesar de ter sido meio de última hora. Mas é uma oportunidade muito grande a gente ter a chance de trabalhar e é uma oportunidade que eu estou tendo aqui que talvez eu não teria em outras casas espíritas, por conta da minha idade, né, e tudo mais. Bom, o objetivo da nossa conversa de hoje é que eu quero provocar algumas reflexões a respeito da nossa conduta e da nossa responsabilidade espiritual. Foi algumas coisas que eu aprendi nos últimos tempos e eu gostaria de compartilhar. Lembrando que eu estou aqui na frente, mas o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, então quem mais precisa aqui sou eu, o que eu vou falar. Então, hoje eu quero falar sobre o remédio amargo, que é muito necessário, as mudanças, né? Se a gente for parar para observar, o Evangelho ele é uma grande proposta de alteração de conduta, né? Jesus está o tempo todo nos orientando a mudar de postura. O Evangelho não é um enfeite, ele é para botar em prática. Então, vou ler um trecho aqui do Evangelho, que é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Isso está em Mateus, capítulo 7. Bom, a gente sabe que a porta estreita é a porta mais difícil de passar. Porém, é ela que vai levar a gente para o caminho do bem, para a evolução. A gente tem consciência dessas coisas. Eu já fiz uma palestra aqui sobre reforma íntima. E a gente sabe o quanto é necessário, né? Pelo menos a maioria das pessoas aqui que participaram sabe. Mas muitas vezes a gente procrastina muito. Mesmo sabendo das necessidades que a gente sempre tem aquela desculpinha. Amanhã eu começo. Eu não tenho jeito não, eu já tô velho, próxima encarnação eu dou um jeito na minha vida. E muitas vezes, aliás, todas as vezes esses pensamentos estão muito errados. Porque a gente tem uma noção, a gente fica com esse pensamento de que a nossa vida real é a nossa vida aqui, agora, a nossa encarnação atual. Mas, na verdade, o Espiritismo, e a gente sabe que nós somos espíritos imortais. E a nossa passagem aqui na Terra é só para aprender. Então, Deus, sabendo dessa nossa tendência à procrastinação, coloca alguns recursos na nossa vida para endireitar o nosso caminho. Um desses recursos é a dor. Não é a dor que faz escapular a necessidade? A dor geralmente cria as nossas necessidades. E a dor vem de várias maneiras, né? Às vezes ela vem
como um acidente, como alguma perda, algum sofrimento que a gente tem. Então, eu peguei aqui uma definição da Associação Internacional do Estudo da Dor, que diz que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. E cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Tá, todo mundo sabe que a dor é ruim, certo? Não, a dor pode doer, mas ela é muito necessária. Eu vou contar um caso, que eu sou estudante de psicologia e a gente estuda esses processos fisiológicos. E numa aula sobre dor, uma professora minha me contou a história de uma mulher que era paralítica. E certo dia ela colocava a perna dela na janela. Ela não mexia as pernas. Ela dava um jeito de colocar as pernas na janela, da cama dela para a janela, para tomar um sol. Porque ela tinha dificuldade de se mover, então era o jeito que ela encontrou de tomar sol pela manhã. Uma vez ela foi fazer isso e ela acabou adormecendo. E no parapeito da janela era de algum material que esquentava bastante. Quando o marido dela chegou em casa, a casa estava com um cheiro de queimado horrível. E ele foi procurar na cozinha e tal, não achava. Quando ele chegou no quarto, a perna dela estava extremamente queimada e ela não tinha percebido. Por causa da dor. Acabou que ela teve que amputar as partes que queimaram da perna dela. Ou seja, a expectativa de vida daquelas pessoas que não têm dor, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem pessoas que elas não têm as ligações necessárias lá para sentir dor, e aí fazem até apresentações, né? Pendurando o corpo, se machucando e tal. Elas morrem cedo, porque não percebem. Vocês sentados na cadeira nesse momento, quando a coluna começa a doer, você já muda de posição, que é um sinal de que a postura está errada, e que se você continuar assim, você ia ter um problema. Então, a gente já viu que a dor nem sempre é ruim. Na maioria das vezes, ela traz grande produtividade pra gente. E assim, como eu já disse, né, a dor pode vir de várias formas. E uma das formas é numa doença. É importante a gente pensar que as doenças sempre têm algo a dizer pra gente. Tudo isso que a gente passa, qualquer dor ou coisa ruim, sempre tem um significado. O Dr. Dipek diz que viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. E o Dr. José Carlos de Luca, no livro O Médico Jesus, nos dá algumas orientações a respeito das doenças. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E acreditem, custa muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Se a gente for pegar os casos de cura de Jesus que tem no Evangelho, a maioria dos casos, pelos que eu conheço, por exemplo, ele fala, vai, a sua fé que te curou. E após isso falava, vá e não peques mais. Esse sentido de pecados, de Jesus falando, era pra gente agir profilaticamente em relação às origens da nossa doença. Porque não adianta a gente mudar, a gente ir no médico, por exemplo, e resolver algum machucado que a gente tem se a gente continua se machucando. Não resolve. Então, é importante a gente pensar que toda doença tem uma origem, toda dor tem uma origem, e a gente tem que trabalhar na origem dessa dor, na origem do problema, que aí... Então, isso aí a gente já sabe. Só que é muito difícil mudar. Todo mundo sabe também. É muito difícil mudar. A gente erra pra caramba, e acerta uma vez ou outra, e erra mais 1000 vezes. Mas é assim que é o processo.
só cai quem está andando, não é mesmo? Bom, eu trouxe alguns motivos que justificam a nossa dificuldade de mudar, de realizar as nossas mudanças. Um deles é o nosso instinto de preservação, que é algo que se desenvolveu ao longo da nossa evolução, da evolução da nossa espécie. A gente tem a tendência de repetir comportamentos que já são familiares para a gente, porque evitam gasto de energia cerebral. Para o nosso cérebro é muito difícil a gente ficar pensando muito, porque a energia dele é escassa. E se a gente fosse pensar, por exemplo, toda vez que a gente fosse fazer as coisas, pensar mesmo, ia ser muito exaustivo. Por exemplo, tem altos comportamentos que a gente faz que a gente nem percebe que está fazendo. Tipo, dirigir. Após um tempo que você está dirigindo, você já não presta atenção mais em qual marcha você está passando, ou quando você vai amarrar um cadastro, você não fica. Aí, primeiro esse, depois aquele, você não fica. Porque é um método que seu cérebro desenvolveu de não perder tanta energia. Então, se a gente for pensar, é bom, mas também tem os ruins, porque a gente cria hábito. E alguns hábitos nossos são muito ruins, como o hábito de fumar, hábito de comer errado, ou hábito de brigar muito. Então, um estudo recente percebeu que apenas 60% das nossas ações são tomadas por nossas decisões. Que eu tenho meus questionamentos quanto a isso. E 40% das nossas ações são hábitos. Então, é grande parte, né? É quase a metade dos nossos comportamentos são regidos por hábitos. Bom, um dos problemas sobre mudar é a nossa centralização do nosso eu em um ser que é transitório. A gente tem que lembrar o porquê a gente está encarnado. Se a gente for parar para pensar, a maior parte do nosso sofrimento vem porque nós mesmos criamos. A gente cria sempre uma necessidade enorme. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um emprego melhor. Eu só vou ser feliz quando eu trocar de carro. E isso são necessidades de um eu que vai morrer, sabe? Tem gente que passa a vida inteira lutando por coisas que não vão nos levar, gente. Não sei se é novidade para vocês, mas a gente morre e as coisas ficam. Então, essa fala minha, estou baseando na palestra do Vinícius Lara. Ele fala que a vida é muito irônica, porque o tempo todo a gente está vendo outras pessoas morrerem, a gente está vendo o mundo passar por tremendas conturbações, as pessoas ficando velhas, e mesmo assim a gente se agarra às coisas materiais e não larga de jeito nenhum. Daí gera o nosso sofrimento. A partir do momento que a gente foca a nossa vida nós mesmos, no nosso ego, nós estamos criando sofrimento pra gente. E gerando egoísmo. Porque, eu preciso trocar de carro. Não tô nem aí se tem gente passando fome. Meu carro eu vou trocar. Então, é um dos pensamentos, né? No livro do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, tem diversos casos. É um livro que só tem casos das pessoas passando pelo momento de desencarnar. E tem um dos casos, podia citar todos, né? Mas tem um que é muito interessante, que é a mulher era rica, ela viveu a vida inteira pra ter dinheiro, ela não se casou por amor, ela se casou porque o cara tinha dinheiro, e a vida dela era cuidar de si mesma e fazer plástica, essas coisas. E um dia ela desencarnou. E aí mostra como é que era o desencarne dela do lado espiritual, né? Quando ela se percebeu que não estava no corpo mais, ela ficou desesperada. Porque ela tinha muito apego com as joias dela e as coisas dela. E a vida dela realmente era para isso. E as filhas dela, no dia do enterro, não foram no enterro dela, foram disputar quem ia ficar com as joias, quem ia ficar com as roupas. E aí ela mostra o desespero dela, é muito engraçado. Ela querendo tomar as joias das filhas.
e não podia, já estava do outro lado, já era. Bom, como é muito difícil a gente mudar, a gente tem a tendência, uma outra tendência, de colocar a culpa nos outros. Eu não mudo porque meu esposo não me ajuda. Eu não mudo porque minha mãe não me ensinou. Eu não mudo porque eu não tenho oportunidade de estudar. Desculpas são várias, a gente bota um monte. Mas isso não é verdade, porque a gente nasceu, se separou da nossa mãe, a partir dali a gente já tem tudo que a gente precisa para aprender e para se desenvolver. Cada um está no lugar que precisa para aprender. Então, não tem essa de ficar botando culpa nos outros. Tem aquele devaneio, né, que eu falei, que é de falar de que, quando eu desencarnar, eu vou mudar. Porque isso não existe. Ainda mais no período da Terra atual que a gente está passando, que a Terra está se transformando, não faz sentido a gente falar que agora eu estou velho, eu só vou mudar quando eu desencarnar. Porque todo o conhecimento que a gente tiver aqui, a gente vai aproveitar de um jeito ou de outro, então, né? E um outro quarto motivo que eu trouxe é usar o padrão de referência, que é usar a espiritualidade para a resolução dos nossos problemas carnais. Eu vi isso no curso da tia Simone no domingo, e aí eu pensei, gente, não é possível que tem gente que ainda quer colocar a espiritualidade para resolver os seus problemas humanos, seus problemas da carne. E aí, quarta-feira agora, eu estava num centro lá do Guará. E aí, na abertura do centro, a moça atrasou uns 5, 7 minutos. E aí, na fila, que eu estava na fila, 2 senhoras começaram a conversar. Já sei que esse centro não presta, porque essa enrola toda para abrir, já sei que é desorganizado. Aí eu comecei a prestar atenção na conversa delas, né? Porque eu achei muito estranho, poxa, achar tão ruim por ter atrasado 7 minutos. Aí uma senhora falou para outra assim, mas eu vim aqui porque dizem que aqui resolvem nossos problemas. Mas aquele centro lá de baixo, não vai não, porque aquele lá não resolve nada. Eu fui lá, as entidades não falam nada com você, elas não te ajudam, não resolvem problema nenhum. Só fica lá, enchendo sua cabeça de baboseira. Aí eu fiquei, gente, não é possível que uma pessoa espírita tá falando um negócio desse. O nosso desenvolvimento é individual. A gente não pode terceirizar isso. Eu achei muito engraçado isso. Jesus, ele não desistiu da gente. O tempo todo ele tá mandando pra gente sinal, pra gente mudar, pra gente ser diferente. E muitas vezes, que nem eu falei, às vezes o sinal é um doce ventinho, né? Uma mensagem que a gente lê, uma notícia, uma música. Mas tem gente que é cabeça dura, que só funciona com dor, né? Então, a gente tem que começar a pensar, mudar essa perspectiva sobre a dor. E basta querer. A mudança, ela acontece a partir do momento que a gente quer e a gente busca. Jesus falou... Jesus falou que das ovelhas do meu pai, que o meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E de um jeito ou de outro, o nosso destino é a perfeição. A gente escolhendo o caminho mais tranquilo ou o caminho mais difícil. Porque até os nossos irmãos políticos, até as pessoas que a gente mais acha horrível nesse planeta, eles são nossos irmãos e eles também estão no caminho para a evolução. Bom, um dos meios para a gente começar a mudança é a gente se conhecer. A gente se conhecer não só no sentido físico, mas a gente perceber que somos filhos de Deus. E assim, parece clichê eu falar isso, mas tem muita gente que se rebaixa demais, que a autoestima é muito baixa, que pensa, eu não tenho jeito, nada muda pra mim, eu sou ruim, olha onde é que eu tô. Sendo que a gente sabe que a gente está onde a gente precisa estar.
quando a gente começar a querer, o plano espiritual amigo vai começar a mandar mais recursos para a nossa mudança. Então, quando a gente começa a se perceber como filho de Deus, a gente interrompe essa visão de que a gente não tem jeito, que a gente é um ser ruim. Porque se Deus que nos criou, Ele criou igual a todos os outros. Por que os outros conseguem e a gente não? Então, tem alguns meios que eu trouxe pra gente começar a mudar, né? Que é o nosso objetivo daqui hoje. Vou ler um trecho aqui do livro, que é do Médico Jesus, que é do doutor lá. Creia que você é luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu seu caminho. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida. E assim, logo mais a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Mais uma vez. Não cabe na gente esses pensamentos de inferioridade. Eu queria que todo mundo saísse dessa palestra com essa visão de que nem sempre a dor é ruim e que às vezes a gente só não quer mudar de situação. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Eu vou contar um caso do senhor Bill, que em 1935 ele desenvolveu uma técnica chamada dos alcoólatras anônimos. Eu, como estudante de psicologia, eu questiono muito esses métodos que surgem e eu me interesso muito pela área de dependência química, de alteração de hábito e alteração de comportamento. E eu li um livro recentemente que se chama O Poder do Hábito. E nesse livro estava o caso do Sr. Bill. Quando eu vi que era sobre alcoólatras anônimos, eu já fiquei, porque a gente acha que porque tem em toda a esquina é ruim, né? A gente já tem esse pensamento de que é só mais um métodozinho, clichê, para envolver as pessoas e tal. Então, o Sr. Bill passou por momentos muito difíceis na vida dele. Ele, nessa época, era época de guerra, e ele tinha se apaixonado por uma moça e tinha muita dificuldade de se relacionar com ela, mas quando eles começaram a se relacionar, ela morreu. E aí ele ficou muito triste e foi pra guerra. Quando ele voltou da guerra, quando eles já tinham conseguido lá e tal, ele começou a beber. E beber muito. Ele diz que o álcool para ele era o elixir da vida. E ele começou a perder emprego, estava quase perdendo a mulher dele, que ele conheceu outra mulher e se casou. E ele chegou literalmente no fundo do poço. Perdeu dinheiro, perdeu tudo, a ponto dele quase dormir na rua. E já estava assim, devastado, já achava que não tinha mais nada para a vida dele, que era só aquilo lá mesmo, que ele ia se afundar. Quando um amigo dele de bebedeira foi visitar ele e falou, ele ofereceu uma bebida para o amigo, e o amigo falou, não, eu não bebo mais. Aí ele ficou assustado, porque 2 meses atrás o cara era muito louco, bebia junto com ele. E aí ele ficou pensando, e o fato do amigo dele ter mudado fez ele pensar que ele também teria uma chance, apesar dele estar muito difícil. Na época tinha manicômio, e no manicômio que era o tratamento para para dependência química. E aí as sessões eram muito dolorosas, eram injeção de alguma substância na veia que limpava o álcool do sangue, e doía muito. E aí num desses momentos que ele estava sentindo uma dor extrema, ele gritou,
Se há um Deus, que ele se mostre. E nessa mesma hora ele disse que uma luz encheu no quarto dele. E ele era ateu, detalhe. Agnóstico, na verdade, tem diferença, né? Ele era agnóstico. E aí uma luz entrou no quarto dele, e aí ele define, mais ou menos assim, que tinha sentido um vento, mas que era um vento de espírito. Não era um vento físico. E aí, nessa hora, a dor dele passou. E aí, foi aí que ele percebeu que, bom, Deus realmente existe. As minhas dores passaram imediatamente, então... aí ele começou a jornada atrás do desenvolvimento dele, né? E aí, ele criou o método dos alcoólatras anônimos, que são 12 passos, que os 12 passos são baseados nos 12 apóstolos. Tem relação com os 12 apóstolos. O primeiro passo é reconhecer o problema, a doença. A gente acha muito clichêzão, né? Isso, reconhecer o primeiro passo. Mas admitir que a gente tem um problema é extremamente importante, porque a gente não vai agir numa coisa que a gente acha que não existe. Se a pessoa pensa que não come demais, que não bebe demais, que não é grossa, a pessoa não vai querer mudar. Então, tá vendo que é um princípio dos alcoólatras anônimos, mas que serve para toda a nossa vida. Inclusive, esse método, ele é um dos mais usados até hoje e é um dos mais eficazes para o tratamento de alcoolismo. E aí criaram os narcóticos também, né? E, bom, é um método que, como eu já falei, a gente pode usar em várias partes da nossa vida. O segundo passo é ter fé. Viemos acreditar que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. E é um pouco disso, né? A gente reconhecer que tem um poder superior, mas a gente não entregar toda a responsabilidade para esse Deus. O que a gente vê bastante, né? Algumas mentalidades de que a gente acha que Deus vai resolver tudo pra gente. É só confiar os nossos problemas na mão dele. Não, Deus ajuda, mas o primeiro passo a gente tem que dar. Nessas palestras que eu vi peregrinando em cima, uma delas, do Rossandro, ele fala que quando Jesus foi curar Lázaro, por que ele falou, removam a pedra? Ele não podia? Jesus não era todo poderoso? Ele podia estralar o dedo e a pedra evaporar. Mas era um tipo de coisa que os homens que estavam em volta podiam fazer. Então, é engraçado isso, porque tudo que tem na Bíblia, tudo, cada letra, cada palavra, é muito importante. E todas Jesus deixou um significado a mais. Então, essa da pedra, se a gente lê desatenciosamente, a gente só pensa, tira a pedra. Mas tem todo esse, esse peso de que todos os nossos problemas é uma pedra. E a gente tem que começar a tirar. É uma coisa que, a gente pode fazer. E aí, curar Lázaro, não era qualquer um lá que podia, na verdade, nenhum. Então, Jesus foi e curou Lázaro. O terceiro é como se ele firmasse um compromisso com Deus. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Então, nesse passo, eles percebiam que realmente estavam com problema e entregavam a sua vontade. Ou seja, você pode pedir para Deus para Ele trabalhar nas suas vontades, nos seus problemas. O quarto passo é autoconhecer-se. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O que seria esse inventário moral? É você perceber em que momentos você começa a beber, se fosse no caso, dos alcoólatras. E isso se aplica em toda a nossa vida. Quando a gente percebe qual é o motivo que a gente bebe ou que a gente emite um comportamento ruim, a gente começa a trabalhar em cima dele. Que é uma coisa interessante de se fazer, e eu venho aqui indicar isso. Se você está com um problema e você quer mudar, uma coisa interessante a se fazer é você escrever em que momentos você tem esse problema e quais são os problemas que você tem.
Porque a partir disso você tem uma visibilidade e você consegue agir em cima. O quinto passo é a humildade. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Ou seja, humildade. Porque muitas vezes a gente erra por orgulho, por a gente não reconhecer que a gente tem um problema e a gente não querer admitir ele para as outras pessoas. E isso é importante. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo está aqui para evoluir. E é super importante que a gente conte uns com os outros. Tem uma palestra de um pastor evangélico, que eu sempre esqueço o nome dele. Sei que ela é muito boa. Ele fala o nome do... Não é uma palestra, é um vídeo. O nome do vídeo é Nu. E aí ele fala que os casais têm que agir, têm que se relacionar um com o outro de forma de nudez. Mas não uma nudez física, e sim uma nudez de espírito. Que muitos problemas dos casais é que eles não conversam entre si as suas dificuldades. E se a gente for parar para pensar, a maioria dos casais se separam por dificuldade de conversar. O que é uma coisa simples, mas acontece muito, né? Aí, nós mulheres, a gente fica chateada com as atitudes dos homens, que são meio tapados para perceber que eles erram bastante, mas aí a gente fica chateada e o que a gente faz? A gente se encolhe. E aí, seu marido vem falar com você e você vira a cara. Aí, o que foi, amor? Você tá bem? Não, eu tô ótima. E não fala. E fica assim por muito tempo. Até virar uma coisa que era desse tamanhozinho, virar um problemão desse tamanhozão, né? Então, ele fala que muitas traições seriam evitadas por isso, inclusive. Às vezes o cara tá... Eu tenho minhas questões, né, quanto a essa fala dele, mas é importante pra gente pensar. Ele fala que às vezes o cara tá no trabalho, tá cansado, a vida com a mulher, com a esposa já não tá mais tão interessante. E aí uma moça do trabalho começa a ser muito gentil com ele, muito gentil, e aí nessa ele vai se apaixonando. Não fala nada pra esposa, e aí vai virando até o ponto de cair numa traição. O que poderia ter sido evitado se ele chegasse na esposa e falasse: olha, a nossa vida tá difícil, eu não tô mais tão feliz, vamos dar um jeito. E o que é uma coisa simples e a gente não faz. Então, teria tido algum proveito, né? O sexto passo, aliás... o sétimo passo é humildemente. Rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Jesus e Deus e toda a equipe espiritual superior, eles não estão interessados na gente trocar de carro, ou na gente ter um corpo melhor, ou que a gente se cure de saúde mesmo. Eles não estão totalmente interessados nisso. Porque se a gente está numa dificuldade, é para aprender. Então, na nossa oração, ao invés de a gente pedir para melhorar de vida física, a gente pode pedir para a gente superar os nossos problemas de cunho espiritual e moral. O nono passo é a reparação. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível. Desculpa, eu perdi o oitavo, né? O oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Quem tem esse tipo de vício causa muitos problemas na família, no lugar onde vive, no trabalho. E um desses passos, né, aqui, é eles pedirem perdão e tentar restituir de alguma forma, o que seria muito útil, né? Mais uma vez, todos os nossos campos das nossas vidas.
pedir perdão é muito importante, porque a gente não é tão perfeito e a gente erra bastante. O 9º passo é a reparação, que é fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem, né? No caso, além de pedir perdão, eles iam reparar, que é uma coisa interessante. Poxa, eu fiz alguma coisa pra você? O que eu posso fazer pra gente melhorar? O 10º passo é a persistência. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Ou seja, já é um passo que eles estavam bem desenvolvidos, né, na humildade. Porque além de perceber aonde que surge o problema, eles sempre os admitiam. O 10º passo é como se fosse um autodesenvolvimento. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade. O 12º é a caridade. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos outros acólitos e participar e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Bom, eu dei essa volta toda para mostrar que é um método que, se a gente for olhar por cima, é para alcoólicos, mas que a gente pode, né, atribuir ele em várias coisas. Tem muitos pontos aqui que dá para fazer uma palestra só sobre cada ponto desse. Nesse livro que eu li, O Poder do Hábito, o autor dá um exemplo que ele tinha engordado 4 quilos e a esposa dele começou a comentar que ele estava gordinho. Aí ele começou a pensar o porquê que ele estava engordando tanto. E ele percebeu que todo dia às 3 horas da tarde ele ia até a cafeteria e comia cookies. E que era o único motivo que justificava ele ter engordado. E aí ele começou a se perguntar por que ele ia comer cookie. Aí ele foi fazendo testes. Num dia, ele foi até a cafeteria, mas não comeu o cookie. Ele comprou outra coisa, para ver se a necessidade dele era de comer o cookie. E não era. No outro dia, ele pegou e, ao invés de ir até a cafeteria, no mesmo horário, ele deu uma volta no quarteirão. E assim ele foi fazendo vários testes, até ele descobrir que o problema dele não era que ele queria comer. Naquele horário, ele queria quebrar o tédio que ele estava sentindo no trabalho. Então, ele descobriu que esse era o problema dele e começou ao invés de ir na cafeteria, ele ia até a mesa de um colega e começava a conversar. O que resolveu, ele não parou de comer o cookie e ficou se autopunindo. Ele só trocou. O loop do hábito, que é o que ele explica no livro, começa assim: a gente sempre tem uma deixa, que é uma situação que leva a gente a ter um certo comportamento. E a partir dessa deixa, tem sempre um anseio por trás, tem o comportamento, que no caso é o hábito. E a partir do hábito tem a nossa consequência. Se a gente aplicar isso para todas as coisas da nossa vida, dá muito certo. O que a gente faz não é mudar o comportamento em si, e sim o que a gente sente por ele. A nossa recompensa, no caso. Esse foi um jeito da gente representar, né? Como é que as coisas funcionam, né? Muitas vezes a gente passa por uma situação muito difícil e a gente não entende, porque, que nem eu falei, a gente foca a nossa vida muito no nosso ser, que é transitório. Se a gente parar para pensar que o nosso corpo é só um instrumento para uma evolução espiritual, os sofrimentos param de perturbar. A gente continua doendo, né? Claro que continua doendo. Mas a gente entendendo o porquê daquilo está acontecendo, é muito mais fácil a gente passar pelas provas que a gente tem. E isso é uma coisa importante, eu acho que é muito importante a gente pensar isso nesse momento atual da Terra, que a gente se sente totalmente perdido, porque tem as promessas de justiça, né? Em todo lugar que você for, qualquer instituição religiosa,
vão falar que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E, poxa, a gente olha para o lado e não é o que a gente vê. A gente vê os políticos roubando, a gente vê a saúde no estado que está, a educação, assim, tudo, né? Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que está tudo um caos. Mas, se a gente perceber que essas coisas são importantes para o nosso progresso, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil da gente passar por isso. Então, eu espero que realmente tenha contribuído um pouco para que a gente comece a pensar nas mudanças que a gente tem que fazer e pensar também, né, nessa mudança do nosso planeta, que está passando de um estado, né, de transição aí. E é isso. Muito obrigada pela paciência de vocês. Bom, as observações que eu tirei aqui das palavras dela, mudanças, que ela falou agora há pouco, nada mais é do que o quê? Os transtornos. Por quê? As mudanças. Mudança sempre traz transtorno. Mudança de casa, de estado, de emprego. Mas que após a gente se adaptar, se organizar, tudo volta ao normal. A alegria, a paz voltam, né? A dor é necessária, pois é somente através dela que muitos acham que podem evoluir. Não precisaria ser assim, mas nós escolhemos. Outros foram trazidos para este planeta para que, interagindo um com os outros, possamos aprender o melhor e aprender a ser bom. Aprender a desejar para o próximo aquilo que quereríamos para nós. A questão maior é que, como ela diz, é chegado os tempos da separação do joio e do trigo. A terra está mudando, ela também evolui, como qualquer criação de Deus. O problema é que os alunos que forem reprovados aqui terão necessariamente de serem recambiados a outra escola. É a tal transição planetária que ela citou aqui. A Terra está mudando, os transtornos virão, mas sejamos firmes, confiemos em Jesus, façamos nossa parte e quem sabe poderemos herdar a terra, pois ele diz: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nossa Mãe Maria Santíssima, a oportunidade de estarmos aqui com saúde, com fé, com determinação, para que possamos realmente aprender um pouquinho mais a cada dia, nós interagindo uns com os outros, assimilando o exemplo de outros, os bons exemplos, possamos galgar novos degraus. Muito obrigado, minha Mãe Santíssima, nos abençoe, nos proteja e nos guie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja.